Então, pessoal, com relação à polêmica da moça que não quis ceder o lugar para a criança que, teoricamente, né, falam que é autista. Eu não sei se ela realmente é autista ou não, ou se ela tem alguma outra condição. Mas vamos lá, o que eu penso, tá? Então, assim, gente. Hoje em dia, para você viajar de avião, as companhias aéreas, elas te dão o direito de você fazer o check-in antes. Então, se eu quero viajar na janela, eu posso escolher, eu opto lá em fazer meu check-in antecipado, com tantas horas de antecedência. Eu tenho o direito de escolher. Se eu quiser realmente a janela, eu tenho também o direito de comprar a janela antecipadamente, né? Então, você vai lá e escolhe. Provavelmente essa moça, ela fez um check-in antecipado, ela escolheu a janela. A gente tem que pensar que, provavelmente, quem vai na janela, escolhe estar na janela, nem sempre é só por eu quero ficar vendo, né, tipo, a janela lá fora e tudo mais. Provavelmente ela escolheu porque pra ela é melhor. A gente não sabe se pra ela tem alguma questão de medo, que ela não consegue ficar ali naquele corredor ou ficar no meio, né? Então, assim, o fato é, ela escolheu, ela fez o check-in dela e ela teve direito a estar ali. Ponto. É um direito dela. Ela comprou aquela passagem, tá bom? Aquele lugar. Outra coisa, eu não posso sair filmando as pessoas e expondo elas na internet. Então, imagine se cada vez que acontecer uma coisa que eu tenho que resolver ali com a outra pessoa, eu sair filmando porque eu recebi um não. A pessoa me disse não, então eu vou filmar e vou fazer um escândalo aqui para que você se sinta coagida, para que você se sinta constrangida na frente de um monte de gente dentro daquele avião e depois na frente de todo mundo na internet, para que você faça o que eu pedi. Não é assim que funciona, né? Então, também dizem, tá, gente, que na verdade não foi a mãe que filmou, que foi outra pessoa que filmou, mas até onde a gente sabe foi essa mãe. Pelo menos a maior parte das informações trazem que quem filmou foi essa mãe, que o filho queria ir na janela, tava chorando, ela queria que a moça cedesse o lugar, a moça disse que não, e ficou na dela, ela ficou muito plena, a moça. Eu digo que ficou muito plena, gente, porque outras pessoas às vezes são estouradas e iam começar a bater boca com a mãe. Mas ela não perdeu a razão dela, ficou na dela, escutando, e ok, né? Porque ela estava na razão dela, ela estava no direito dela. O que eu faria como mãe, tá? Se o meu filho, se a criança com quem eu tô viajando ali quisesse muito ir na janela, tivesse tendo uma crise naquele momento dentro do avião, eu chamaria o comissário de bordo, chamaria ele, a pessoa responsável por organizar essas questões, e ela tentaria achar algum meio de colocar essa criança na janela, se não fosse com essa moça, ou perguntar para outros passageiros se alguém poderia ceder, mas de forma educada, de forma gentil, sem constrangimento, sem constranger a pessoa. Porque aí, pessoal, entra uma coisa também que a gente tem que deixar bem claro. E aí eu vou falar isso como educadora, como pesquisadora de educação positiva, como professora mesmo, e professora de crianças neurodivergentes, tá? Existe uma coisa que a gente também não pode confundir, que é assim, será que eu tenho que fazer tudo que o meu filho quer, simplesmente porque ele tem um diagnóstico? Isso não vale só para crianças com diagnóstico, eu falei aqui diagnóstico, mas eu vejo isso porque às vezes a gente, como mãe, quer amenizar as coisas, não quer ver, tá cansada, tá exausta, e aí a criança tá tendo um comportamento ali que tá me deixando estressada. E aí a minha atitude às vezes pode ser impensada, porque eu acredito que a mãe deve ter, né, devia estar num estado, sei lá, de estresse muito grande para fazer uma atitude dessa, para expor outra pessoa dessa maneira, porque daí ela expôs de novo o filho dela e expôs outra pessoa, e aí agora ela tá sendo exposta de novo porque tá todo mundo falando dela e os comentários não são muito legais sobre ela, sobre a atitude dela. Então, assim, até que ponto eu tenho que fazer tudo para que a minha criança não se frustre? Será que o não
realmente não é importante no desenvolvimento da nossa criança, seja ela atípica ou não? Porque criança atípica, e aí aqui eu vou colocar TDAH, TOD, autismo, ela também vai ter que aprender a lidar com o não. Porque o que a gente quer enquanto mãe de uma criança que tem alguma demanda? A gente quer que elas tenham autonomia e independência. Só que para eu ensinar minha criança a ter autonomia e independência, eu tenho que ensinar o que é certo e o que é errado. Entende? E uma coisa que é certa na vida é a gente respeitar o direito do outro. Então, o meu direito acaba quando eu não comprei uma passagem para a janela e a outra pessoa comprou. Então, o direito é dela. Eu não tenho como exigir que a pessoa dê aquele lugar para mim. Porque eu não sei qual é a demanda também daquela pessoa. Às vezes ela não pode, às vezes ela se sente mal se ela não viajar ali, sabe? Tem várias questões. Então, a gente tem que perceber que para o nosso filho lá na frente ter independência, para que ele tenha autonomia, a gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Ok? E a pessoa receber um não, você não vai poder vir aqui. Ok. Ela vai processar aquilo. Ela vai tentar entender aquilo. Ela vai ficar frustrada? Vai. Mas a gente vai aproveitar essa situação para conversar com o meu filho, para tentar tirar o foco dele daquela janela, conversar sobre outras questões. Fala do seu hiperfoco, leva outras questões ali para tentar chamar atenção, né? Tenta achar alguma coisa interessante nessa janela, nesse assento que tá no corredor. Será que não tem do outro lado, né? Será que isso? Chama lá a aeromoça, chama e pede para que ela tente procurar alguém que esteja disposto a ceder o assento na janela. Porque aí quando eu chamo, eu mostro para o meu filho que existem outras opções. Que não é só a opção de eu constranger a outra pessoa. Não é só a opção de eu ficar gritando, de eu ficar falando, de eu ficar dizendo que você tem obrigação. Não, eu mostro para ele que, olha, a gente tem que resolver as coisas de uma forma calma, mesmo quando eu não estou calma, ok? Porque às vezes a gente está no nosso limite. Mas aí o que eu faço? Eu mostro para ele, olha, se a gente conversar, se a gente achar outras alternativas, pode ser que dê certo. Mas se não der certo, ok, é uma frustração, mas vai passar. O que a gente vai tirar de bom dessa experiência? O que a gente pode tirar de lição dessa experiência? Então, eu não gosto de julgar pais e mães em situações como essa, porque eu não estava lá, eu não vivi lá, eu não sei o que é, se teve alguma resposta de atravessado e tal, mas pelo que a gente viu do vídeo que foi exposto, perde-se a razão quando eu exponho outra pessoa, quando eu faço essa questão de constrangimento. E eu volto a dizer, o não é importante no desenvolvimento da criança, tá? Porque quando a gente só diz sim para a criança, a gente não tá preparando ela para o mundo. A gente não tá preparando ela para a vida. Porque na vida, as pessoas vão nos dizer não. E como que eu lido? Eu choro, eu grito, eu faço com que todo mundo volte a sua atenção só para mim? Ou eu tento mostrar que, ok, uma janela não é a coisa mais importante do mundo. Será que a gente não pode falar de outras coisas? Será que a gente não pode se divertir de outra maneira? Será que eu não posso achar alternativas diferentes? E esse não vira uma coisa que traz pra gente um significado maior do que só ter tudo aquilo que eu quero. Porque eu não vou poder ter tudo que eu quero, assim como a minha filha não vai poder ter, o meu irmão não pode ter, e assim vai. Então, todas as pessoas na vida, elas acabam tendo frustrações, eu falo que até privações de algumas coisas. Mas isso não torna, tipo, ai meu Deus, agora, porque eu recebi um não, vai ser o fim do mundo, tá? E aí as pessoas podem dizer assim, Kelly, mas e se a criança estava numa crise? Existem formas também de a gente conduzir uma crise de uma criança. E
eu posso assegurar para vocês o seguinte: em uma crise, o menos indicado é que eu perca o meu controle enquanto mãe, ou cuidadora, ou alguém que está ali tomando conta dessa criança. Eu, de forma alguma, se eu estou com uma criança tendo crise, eu vou pegar um celular para filmar, ou eu vou começar a gritar e começar a constranger outra pessoa, porque eu não estou dando atenção exclusiva que precisa para a criança que está em crise. Porque realmente, quando uma criança está em crise, ela não está fazendo birra. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Se a criança está tendo uma crise, ela precisa de um atendimento para ela de forma individualizada para que ela consiga sair daquela crise. E aí eu ressalto, neste momento mais adequado é fazer o quê? Chama o pessoal da companhia aérea que já está acostumado a lidar com estas situações. E eu falo isso porque assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma viagem muito grande e aí a companhia aérea, eles colocaram meu marido, minha filha e meu filho, todos na mesma, tipo, um do lado do outro. E o meu marido, ele estava no banco ao nosso lado, só que o que aconteceu? Em vez de ele ficar no nosso lado, na hora, eles acabaram que teve que fazer uma reestruturação ali na hora do embarque, e ele não ficou do nosso lado, então ficou, tipo, minha filha, meu filho, eu, um senhor, uma senhora e o meu marido. Então, ele ficou lá do outro lado. Para eu conseguir dar atenção para as duas crianças, eu precisava da ajuda do meu marido. Só que ele estava 3 poltronas depois de mim. E o que eu faço? A aeromoça percebeu que eu precisava da necessidade. Eu nem cheguei a pedir. Ela mesma notou. E ela foi e conversou com esse casal se eles poderiam mudar de lugar. Eles aceitaram, porque foi feito tudo de uma forma muito educada. Então, eles mudaram de lugar e meu marido pôde ficar perto da gente. Porque ela explicou, é uma família e tal. Tudo de uma forma educada. Ela não obrigou, ela perguntou. Vocês se importariam? Será que vocês poderiam mudar de local para ele ficar perto da família? Então, de uma forma educada. Não teve constrangimento de eu ficar olhando. Nossa, mas vocês não se tocam que ele é meu marido? Por que vocês não trocam de lugar e tal? Não, gente. Então, tem que ser feito as coisas de uma forma respeitosa, educada, ok? E pensar que disso tudo a gente tem que tirar ensinamentos para nossa vida prática mesmo. Talvez eu não consigo prever quando alguém vai ter uma crise, né? Uma pessoa neurodivergente vai ter uma crise, mas eu consigo prever algumas situações. Então eu posso prever, por exemplo, que vou dar um exemplo dessa mesma viagem. Os meus 2 filhos, os 2 querem ir na janela. Mas eu não tinha como colocar os 2 na janela. Não tinha. Então, porque nós tínhamos que ir nós 4, um do lado do outro. Ok? Então, como que eu faço? Porque um deles vai ter que ir no meio. E o outro vai na janela. Então, a gente tem combinados. Ó, na ida, um vai na janela. Na volta, o outro volta na janela. Eles gostam? Não gostam 100%. Porque na cabeça deles, eles queriam estar o tempo todo na janela. Mas eu já conversei, eu já expliquei, a gente já fez combinados. Na ida é uma coisa, na volta é outra. Ok? Então, eu dou previsibilidade. Eu tô falando para aquela criança como as coisas vão ser, como as coisas vão acontecer. Aí alguém falou assim, nossa, mas a moça estava na janela e ela nem estava com a janela aberta. Deixou com a janela fechada só para a criança não ver o céu. Eu não sei, porque eu não estava lá. E eu vou falar uma coisa. Quando a gente viaja de avião, muitas vezes a janela aberta incomoda, porque vem uma luz muito forte de fora, às vezes o sol, alguma questão ali, e incomoda, ok? Então, a gente também não pode julgar, porque eu não estava lá, de novo vou falar, né? Para saber qual era a situação para a moça deixar a janela baixada. Mas, assim, muitas pessoas, e eu sou uma delas, muitas vezes deixam realmente a janela. Até meus filhos, tá, gente? Deixam a janelinha para baixo, porque a luz muitas vezes incomoda, tá? Ela incomoda de pegar direto naquele momento ali.
E às vezes não incomoda nem a pessoa que tá na janela, incomoda a pessoa que tá do lado, a pessoa que tá no meio. Então a gente não tem como prever o porquê que aquela pessoa deixou a janelinha fechada. De novo, ela está na janela. É um direito dela de estar ali, né? Porque ela optou, ela teve ela teve essa atitude de reservar antes. Então, nós também, como responsáveis de uma criança, e se for responsável por uma criança atípica, temos que ter alguns cuidados, assim, no sentido de tentar dar previsibilidade para a criança, tentar deixar essa criança segura, conversar com ela, porque elas nos entendem, gente. Elas nos entendem desde que a gente converse falando a verdade, jogando limpo com elas, sem prometer coisas que a gente não vai conseguir cumprir, de uma forma muito clara mesmo. Então, minha resposta sobre isso é que a gente deve levar em consideração sempre todos os fatores. Então, assim, se a criança estava em crise, o mais correto seria essa mãe ter chamado alguém para ajudar ela. Um profissional que está acostumado com situações complicadas dentro de um avião, tá? Porque a gente tá falando de um avião, que é um veículo, né, que tá lá no céu, e aí não dá pra ter muito tumulto quando tá voando, né, gente? Então, o mais adequado seria isso. Conversar com essa pessoa de forma educada. E se ela te disse um não, ok. Tenta lidar com a crise do seu filho, então, naquele momento, porque o mais importante é ele, e não expor ou gravar a outra pessoa, ok? Se por um acaso não era ela que estava gravando e outra pessoa, ela podia sim, essa mãe, dizer, olha, por favor, você não grava. Por quê? Porque isso vai complicar a mim, porque vão achar que fui eu que gravei essa situação. Eu não quero que exponha a minha criança neste momento. Então ela tem o direito também de pedir para que a pessoa não grave. Porque se não foi ela que gravou e foi outra, aí é essa outra pessoa que gravou que vai ser processada por duas pessoas diferentes, né? Pela mãe e pela moça que estava na janela. E aí, se a pessoa disse não de uma forma grosseira, você pode responder ali na mesma medida, só que mesmo assim, volto a dizer, gente, expor uma pessoa na internet dessa forma não é o caminho, tá? Não é o caminho. Se você se sentiu de alguma forma desrespeitado e tudo mais, você tenta abrir, de novo, chama o pessoal da aeronave para que eles resolvam a situação, mas não expor daquela maneira, tá? Então é isso, a minha opinião é que sim, pessoas neurodivergentes muitas vezes têm crises, que não é uma birra, que não é por uma questão, agora ela quer só atenção para ela, mas quem está conduzindo a situação, ela precisa, sim, pensar justamente no bem-estar primeiro da criança. E o bem-estar da criança não é que a gente faça ela passar por um constrangimento ainda maior, porque quando eu exponho dessa forma a pessoa que está do lado, eu acabei vendo ali que no meio tinha uma criança, né? Então, é melhor não, tá? Sempre agir com respeito, com educação com o outro, que muitas vezes quando a gente conversa, a gente consegue ter atendido o que a gente precisa. Eu vou até dar mais um exemplo. Teve uma vez que a gente estava voltando de viagem e tava eu, minha filha na época tinha uns 2 aninhos, minha filha sempre foi muito grande, então ela parecia ter uns 4 anos já assim, mas ela tinha 2 aninhos. E aí tinha um senhor do lado. E aí, então, tava eu, minha filha, e ela dormiu. E quando ela dormiu, ela, né, veio toda pro meu colo. O senhor viu que estava numa situação desconfortável para mim e para ela. Eu não falei. Ele viu que tinha outras poltronas vazias, inclusive do lado do meu marido, e ele perguntou para a aeromoça se ele poderia trocar de lugar, porque ele poderia me deixar mais à vontade com a minha filha. E ele fez essa gentileza. Ele viu a situação e ele se ofereceu para fazer. Então, a gente não teve nenhum constrangimento de dizer, olha, tem um monte de lugar vazio aí, por que você não escolhe um outro lugar e me deixa aqui com a minha criança, porque tá vendo que ela tá apertada aqui? Não, gente. Então, assim, é bom senso, né? Bom senso das duas partes. Tanto da pessoa que me ajudou naquele momento, que ela mesma se propôs a mudar, e meu, assim, tipo, eu não vou obrigar a pessoa a sair daqui,
porque eu não vou obrigar, entende? E é isso, pessoal. Respeito em primeiro lugar, pela criança, pela pessoa que tá do seu lado, e quando a gente vive numa sociedade, todo mundo tem direito, tá? Todo mundo.